Tudo é uma questão de preço. E enquanto marcas como a Samsung, a Apple ou até mesmo a Huawei estão a colocar no mercado os seus smartphones mais caros de sempre, temos depois as outras marcas que surgem para oferecer ao consumidor os smartphones com o melhor desempenho, mas a um preço mais competitivo. O Pocophone F1 surge como o novo flagship killer do mercado. Este é um conceito que a OnePlus nos trouxe com o lançamento do seu primeiro smartphone e que desde então ela tem-se vindo a reger por este conceito e tem conseguido manter uma posição no mercado bastante forte. Mas agora é a vez da Xiaomi, com uma nova marca, a Pocophone, de colocar no mercado algo ainda mais competitivo. O Pocophone F1 está nas bocas do mundo e, sejamos sinceros, tem razões para isso. A Xiaomi lançou uma nova marca que pretende atacar o mercado dos smartphones de topo, mas com preços realmente competitivos. Nós estamos perante um smartphone com o melhor processador de topo neste momento no mercado, o Snapdragon 845, e smartphones com este processador encontram-se no mercado com preços a partir dos 500 euros, mais ou menos. Mas o Pocophone está noutro nível e conseguimos-lo encontrar por cerca de 320 euros, 330 euros, um preço realmente competitivo neste mercado. Além do processador Snapdragon 845, o Pocophone ainda traz 6 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno. Temos uma câmara dupla traseira com efeito de desfoco que é bastante competente e ainda temos uma super bateria de 4000 mAh que dura perfeitamente para 2 dias de utilização, e tudo isto por 300 e poucos euros. Sim, nós estamos mesmo aqui a falar de características que correspondem aos smartphones como o OnePlus 6, como o Xiaomi Mi 8 ou até mesmo equivalentes àqueles smartphones da Huawei, como o P20 ou até como os da Samsung, os Galaxy S9. É evidente que este preço tem que ser justificado de alguma maneira. Se as grandes marcas não conseguem colocá-lo a preços tão baratos, como é que a Xiaomi consegue fazê-lo? Ela colocou todo este hardware, todas estas especificações de topo, colocou-as num equipamento com uma construção mais barata, uma construção em policarbonato, ou seja, estamos a falar do plástico de boa qualidade, com bons acabamentos, ainda assim, mas acaba por ser uma construção mais barata. Não temos o certificado do IP68 ou qualquer outro certificado de resistência à água e a poeiras. Depois também não temos uma proporção de ecrã que ocupa uma área frontal assim tão grande. Temos alguns pormenores que nos remetem para smartphones de uma gama mais de linha média. Mas para quem não está preocupado com o design, mas sim com o desempenho, é aí que o Pocophone atua. Mas vamos por partes e vamos analisar ponto por ponto para percebermos quais são os aspectos positivos e negativos deste smartphone. O Pocophone F1 remete-nos visualmente para modelos de gama média, o mesmo acontece quando o agarramos. O plástico da sua estrutura, para quem está já habituado ao vidro, é crucial para esta análise. Apesar do material utilizado, a sua construção não foi descurada. Tem bons acabamentos, os botões não têm folgas. Os mais distraídos até poderão confundir alguns pormenores como tal. A frente apresenta um ecrã de 6,8 polegadas com resolução Full HD e uma proporção de 18,7 por 9. O seu notch é evidente e as molduras também não são muito estreitas, principalmente a de baixo. E já que estou a falar do ecrã, vou tecer aqui algumas considerações em relação a ele. A visualização de conteúdos é boa, apresentando um bom contraste de cores. Ao sol, a intensidade de brilho é boa e não causa grandes problemas de visualização. E agora o notch. Bem, se viram o vídeo em que o Cura fez a análise comparativa entre o Xiaomi Mi 8 e o Mi 8 SE, já sabem perfeitamente qual é que é a minha opinião, é exatamente a mesma que ele tem. E a Xiaomi ainda não é capaz de criar aqui uma boa integração do notch com o seu sistema operativo. O notch surge aqui apenas como um localizador para as câmaras e para o altifalante e para os sensores, mas ele não está integrado de forma perfeita com o sistema operativo. E isto não se consegue perceber porque é que as marcas estão a apostar no notch quando ainda não são capazes de oferecer um sistema que responda perfeitamente àquele recorte que está ali no ecrã. Nós não conseguimos ver as notificações
o smartphone vibra e nós não conseguimos perceber se recebemos uma mensagem, se temos um e-mail, se temos uma notificação do Facebook para ler, não conseguimos perceber isso, temos sempre que arrastar a barra das notificações para baixo. O que é que acontece? Existem aplicações que simplesmente ficam recortadas em cima, depois outras que apresentam os cantos mal arredondados. Não se compreende como é que as marcas continuam a apostar nisto quando ainda não têm sistemas que sejam capazes de interagir perfeitamente com este recorte. Nós temos um smartphone Android, com o Android na versão 8.1, que depois tem por cima dele a interface do utilizador da Xiaomi, a MIUI 9.6, que depois ainda tem o launcher da Pocophone, o Poco, que traz aqui algumas diferenças em relação àquilo que nós conhecemos da MIUI. Esta versão do Poco altera essencialmente os ícones da MIUI e traz ao smartphone as aplicações em gaveta. Na área das definições, tudo é quase igual. Tudo muito fluido, tudo muito intuitivo, com a possibilidade de substituir os botões de navegação por gestos. Mas sabem mesmo o que é que eu gostava de ver neste smartphone? Era o Android One. A Xiaomi já tem a sua parceria com a Google e este smartphone encaixava-lhe perfeitamente o Android One. É claro que esta é a minha opinião enquanto utilizadora de smartphone, que não gosto da interface da MIUI. O Pocophone não tem absolutamente nenhum aspecto negativo a apontar em relação ao seu desempenho. Aliás, em algumas tarefas, como navegar na web, nas redes sociais, jogos, ainda se mexe muito melhor do que alguns smartphones com preço quase 3 vezes superior. O desempenho é de topo e é aí que os testes de benchmark o colocam. E agora vamos aqui para outra questão, e é a questão da fotografia. Esta é uma das questões mais importantes, além do desempenho, para os utilizadores. É claro que nós sabemos que um smartphone não substitui uma câmara fotográfica profissional, mas a maioria de nós utilizadores não pretende ser profissional. Mas se eu vos disser que este smartphone de 300 e poucos euros consegue ter aqui resultados fotográficos equivalentes a smartphones de 500, 600 euros, acreditam? Mas é verdade, este é mais um tópico onde a Xiaomi conseguiu acertar na perfeição e temos aqui uma câmara que faz inveja a muitos smartphones do mesmo preço e consegue resultados muito bons em relação aos smartphones com mais de 200, 300 euros. Temos uma câmara dupla de 12 megapixels com abertura f1.9 e de 5 megapixels com abertura f2.0. Esta câmara é aquela que cria o efeito desfocado. Temos ainda HDR e detecção de cenas. Eu, na verdade, aqui eles chamam-lhe inteligência artificial. Eu não considero que isto seja inteligência artificial, até porque de inteligente isto tem muito pouco. Nós conseguimos perceber que existe uma detecção de cenas, mas muitas vezes essas cenas não são detectadas da forma correta ou então simplesmente não são detectadas. Depois, em termos de resultados, as diferenças entre o modo normal e o modo com inteligência artificial, em muitos casos quase é imperceptível. Há em alguns casos uma percepção do aumento da saturação, mas não é muito relevante. Nas fotografias durante o dia, a generalidade dos smartphones consegue bons resultados, mas é à noite que se encontram as maiores diferenças entre os smartphones da mesma gama. E mais uma vez, o Pocophone consegue surpreender. As fotografias têm bastante detalhe, não têm muito grão e têm uma boa captação de luz. Depois temos as selfies e os retratos com efeito desfocado que também apresentam bons resultados. O Pocophone tem uma bateria de 4000 mAh com um carregamento rápido que carrega na sua totalidade em cerca de 2 horas, um tempo bastante razoável para o seu tamanho. Chegar ao fim do dia com mais de 50% de bateria era algo que já não me acontecia há bastante tempo num smartphone. Depois, na análise escrita, vão poder encontrar com mais detalhe os testes de carregamento e também o teste de consumo da bateria com a aplicação PCMark. A Xiaomi, com esta nova marca e com este novo smartphone, pode ter criado aqui o smartphone mais importante do ano. Não estamos a falar do melhor smartphone, porque não é o melhor smartphone, mas estamos a falar garantidamente do smartphone com a melhor relação entre qualidade e preço. Para quem procura fluidez, para quem procura boas fotografias, para quem procura um desempenho de topo, este é o smartphone indicado. Temos outros fatores que faltam referir, como por exemplo a inclusão de jack de áudio de 3.5 mm e ainda a porta USB tipo C.
Temos algo que a Xiaomi, por exemplo, não colocou no Xiaomi Mi 8, mas já colocou neste, que é o som em estéreo. Não é o melhor som em estéreo, não vou poder compará-lo com um smartphone da Huawei, que é dos smartphones com melhor qualidade de som em estéreo, mas já está muito melhor, por exemplo, do que o OnePlus. Depois também considero que a inclusão do Notch não foi de toda uma boa opção para este smartphone, mas também depois, por outro lado, temos uma excelente autonomia. São pontos aqui que nos fazem pensar, mas depois no final das contas os pontos positivos pesam muito mais do que estes pequenos pontos negativos que se prendem mais ao nível do design. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se já têm o Pocophone, deixem nos comentários aquilo que estão a achar da experiência de utilização, se consideram mesmo que foi uma boa compra que fizeram. Subscrevam também o nosso canal, deixem um gosto no vídeo e até uma próxima análise.